cultos bizarros, em nome de uma fé cega, desprovida das Escrituras, palavra de Deus. Um evangelho recheado de inovações e modismos que não correspondem às Escrituras. Cristo nunca pregou e nem os seus apóstolos ensinaram. É esse tipo de cristianismo que permeia a cristandade nos dias atuais. Um cristianismo cheio de misticismo, crendices populares, paganismo religioso. Estas e outras diabruras você confere aqui no canal Apenas a Verdade. Seja bem-vindo. A Igreja de Cristo hoje passa por um dos seus piores momentos da história desde a época dos Santos Apóstolos. Uma grande quantidade de cristãos está indo por um caminho que não é verdadeiro, ou seja, não é ortodoxo. As igrejas estão adotando um tipo de doutrina que é contrária à santa palavra de Cristo, interpretações erradas para favorecimento próprio, mentindo e deturpando a Bíblia, enganando pessoas e multidões. Estou falando aqui das igrejas que adotam a doutrina neopentecostal. Doutrina essa espúria e mentirosa, deturpadora da palavra de Deus que tem como âncora arrecadar dinheiro. Essas igrejas estão atuando livremente em nosso país e sendo aceita como igreja cristã. A principal âncora desse movimento herético aqui no Brasil é a Igreja Universal do Reino de Deus. Igreja essa que mistura doutrinas estranhas ao Evangelho, pois esta denominação passou a utilizar em seus cultos rosa ungida, banho de sal grosso, banho de arruda, levar foto para ser ungida, água fluidificada e etc. Seus ensinamentos são totalmente contrários à palavra de Deus, mas mesmo assim são taxados como povo de Deus. A IURD é sempre lançadora de moda para fundamentar seus ensinamentos, como por exemplo, a rosa ungida. Eles dizem que fazem esse tipo de coisa porque a Bíblia diz que Jesus é a rosa de Saron. Me sinto envergonhado com esse tipo de coisa, mas ao mesmo tempo me sinto chamado a denunciar esses absurdos teológicos para ver se alguém que lê esse post realmente se converta ao verdadeiro Evangelho de Cristo. Outro tipo de coisa que é falsa é a tal unção de Toronto conhecida como unção do riso. É falado que nesse tipo de unção o Espírito Santo de Deus se manifesta levando pessoas a rirem, até desmaiarem. Queria que me mostrassem na Bíblia esse tipo de dom espiritual. Um vídeo muito famoso no YouTube nos mostra um pastor herético conhecido e venerado no mundo neopentecostal e por alguns pentecostais chamado de Kenneth Hagin. Esse herético pastor lançou muitos livros, mas quero registrar 2 desses livros, O Nome de Jesus e Zoe, A Própria Vida de Deus, que foram vendidos por outro propagador da famosa Teologia da Prosperidade, R.R. Soares. Esses 2 livros trazem ensinamentos heréticos a respeito de Cristo. Darei alguns exemplos mostrando trechos desses livros. Vejamos alguns, nas páginas 25 e 26 do livro O Nome de Jesus.
Kenneth Reagan diz que Satanás teve Jesus sobre seus poderes. Reagan também afirma que só a morte espiritual de Jesus removeria os nossos pecados. A morte espiritual de Jesus, segundo Reagan, significa ter a natureza de Satanás. Em outro momento do livro, ele afirma que Jesus ficou alienado de Deus, e que Jesus se tornou como nós, separado de Deus. Onde Reagan encontrou tanta asneira, tanta heresia? Tenho certeza que não foi na Bíblia, pois as Sagradas Escrituras não falam em nenhum momento sobre esse tipo de coisa. Isso é heresia. Na página 79 do livro, Zoe, a própria vida de Deus, Reagan diz: ninguém poderá oferecer-me nada melhor. Nem o próprio Senhor Jesus tem uma posição melhor diante de Deus do que você e eu temos. Este tipo de coisa é heresia e infelizmente a Igreja de Cristo está embriagada com esse tipo de ensinamento. Precisamos de outra reforma já. A frase "o meu povo perece por falta de conhecimento" traz em seu significado o princípio de que a falta do conhecimento de Deus leva o homem à ruína. As pessoas que desprezam a revelação de Deus através de sua palavra não podem ter comunhão com Ele, pois nem mesmo sabem quem Ele é. Separadas de Deus, essas pessoas não encontram outra coisa senão o sofrimento. Essa frase é uma adaptação de um versículo do livro de Oséias que registra a repreensão do Senhor ao povo de Israel. Através do profeta, Deus anunciou: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Essa advertência foi direcionada aos integrantes da nação de Israel que tinham rejeitado a instrução do Senhor e falhado em ser seu representante para as nações. Por isso a continuação do versículo diz: porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Nos tempos do Antigo Testamento, os sacerdotes eram os principais responsáveis por ensinar a lei do Senhor ao povo. Mas naquele tempo os sacerdotes também tinham se corrompido e servido de mau exemplo para toda a nação. Por isso a frase "o meu povo perece por falta de conhecimento" expressa de forma muito apropriada a situação da nação. Havia um desconhecimento generalizado do Senhor em Israel. Quando Deus levantou o profeta Oséias para profetizar em Israel, a nação estava muito distante da vontade do Senhor. Inclusive, o ministério profético de Oséias foi bastante singular, pois sua situação familiar tipificava a situação de Israel diante de Deus. Oséias era casado com uma mulher infiel. Da mesma forma, Israel também era infiel em seu relacionamento com Deus. O problema é que Israel havia rejeitado o Senhor e se voltado para os falsos deuses das nações vizinhas. Nesse sentido, a idolatria era um adultério religioso. Embora Deus houvesse sido longânimo, amoroso e misericordioso com aquele povo, os israelitas insistiam em quebrar a lei de Deus e ignorar os convites de arrependimento. Quando Deus firmou sua aliança com a nação de Israel no Sinai, a resposta do povo foi: tudo o que o Senhor falou nós faremos. Mas os israelitas quebraram essa promessa e traíram ao Senhor. Porém, a aliança de Deus com Israel deixava claro que se o povo andasse em obediência receberia as bênçãos do Senhor, mas se andasse em desobediência, seria alvo do seu castigo. Então, por causa da infidelidade do povo à aliança com Deus, a terra foi castigada. Deus enviou calamidades para punir o pecado do povo, e ao mesmo tempo, servir de conclamação ao arrependimento. Consequentemente, o povo estava perecendo, estava sendo destruído. A corrupção política, social e religiosa havia chegado ao seu limite. A imoralidade imperava no reino. A sociedade israelita era realmente má. Todos estavam mergulhados na mentira e se deleitando na impiedade. Havia crimes de todos os tipos e nada prosperava naquela terra. Os sacerdotes que deveriam zelar pelo culto ao Senhor acabaram não apenas aceitando aquela situação, mas em muitos casos até incentivando-a. Na verdade, eles viam o sacerdócio apenas como um emprego fácil e uma fonte de lucro. Os sacerdotes eram ímpios e corruptos, e o povo seguia o exemplo deles. Isso explica a declaração inicial: o meu povo está perecendo. Qual era o pecado fundamental que havia conduzido a nação de Israel àquela situação tão miserável? A resposta é clara no texto bíblico: a falta do conhecimento de Deus. Por isso o Senhor falou por meio de Oséias: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Mas que conhecimento era esse que o povo não tinha? Era o conhecimento de Deus. Nesse texto a palavra conhecimento traduz um termo hebraico que também servia para indicar o relacionamento íntimo entre marido e mulher. Isso significa que na declaração,
o meu povo perece por falta de conhecimento. Esse conhecimento é muito mais do que uma simples cognição das coisas de Deus. Esse conhecimento significa um relacionamento pessoal com o Senhor. O povo tinha desprezado a revelação especial de Deus através de sua palavra e perdido o relacionamento pessoal com Ele. O povo não queria saber de Deus. Por isso os israelitas do norte estavam encontrando a destruição. Nos tempos de Jesus havia muitos religiosos que se orgulhavam em possuir informações detalhadas da lei de Deus. Mas ao mesmo tempo essas pessoas não conheciam a Deus verdadeiramente. Por isso o Senhor Jesus lhes disse: errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Muitas pessoas falam de Deus, se mostram simpatizantes da obra de Deus, se dizem servas de Deus, mas não querem saber de conhecer verdadeiramente a Deus. Elas rejeitam o verdadeiro conhecimento de Deus revelado nas Escrituras, que testifica de Cristo, a revelação suprema e final de Deus. Essas pessoas até são ouvintes da palavra, mas não são praticantes dela. Vivem no engano porque possuem a informação, mas não possuem o relacionamento. Essas pessoas querem conhecer as bênçãos, mas não querem conhecer o abençoador. Estão interessadas naquilo que Deus lhes pode dar, mas não estão interessadas em saber quem Ele é. A verdade é que essas pessoas não estão dispostas a ter um relacionamento sincero, fiel e compromissado com Deus. Essas pessoas não estão dispostas a olhar para a autorrevelação de Deus nas Escrituras como única regra de fé e prática de suas vidas. Elas não estão dispostas a reconhecer que não há mérito algum no homem, e que qualquer coisa boa que possam ter é simplesmente favor imerecido dado por Deus. Essas pessoas vivem como os israelitas do tempo de Oséias, que não viam muita vantagem em ser o povo exclusivo de Deus. E assim essas pessoas estão perecendo por falta de conhecimento. And God told me to look at him, and I looked at him, and he had a tie on, and I don't know if he's here tonight, but he'll know, on the tie had a wolf howling at the moon. And the Lord said to me, will you howl for me? I said, don't ask me to do that, Lord. He said, if I ask you, will you do it? He said, if I can't ask you to do something in your own house, how are you going to do it out there? So, se você gostou deste vídeo, então se inscreva no canal e ative as notificações. Se inscreva também no Clube de Parceiros e venha patrocinar este canal. Deixe um comentário no rodapé, pois sua opinião também é importante. Deus vos abençoe e até um próximo vídeo.